E, Rodrigo, assim, agora já para a galera do emagrecimento, né? O que hoje é a nata aí do... Eu não digo emagrecimento especificamente, mas o que hoje ajuda na questão da maior mobilização de gordura aí, tirando a cafeína, que já é clássico, Cara, né? assim, quais são os melhores aí? O melhor e que eu gosto, e que o pessoal quando me pergunta, eu falo, ó, cara, você tem que tentar atirar para onde você, com as ferramentas que você tem. Então, no caso de emagrecimento, se você está pensando em algum termogênico, a gente sabe que usar só um chá verde, por exemplo, o gasto energético que ele vai proporcionar para o paciente, um aumento, né, daquele gasto energético é muito pequeno. Então, você não vai ter tanto benefício assim. Mas quando você consegue associar mais de um termogênico com mecanismos de ação diferentes, eu estou falando de associar um chá verde com citrus aurantium, com coleus foscólio, com capsiate, que são vários, todos eles vão aumentar essa mobilização, vão aumentar essa lipólise. Por mecanismos diferentes, você consegue ter um resultado um pouco melhor. Só que é aquela história, o pessoal tem que entender que uma coisa é lipólise. Isso. A outra é beta-oxidação. Não adianta eu só tirar a gordura do tecido adiposo se eu não queimar essa gordura. E o que os termogênicos muitas vezes falam, assim, libera ela do tecido adiposo. Ele só mobiliza a gordura, eles são mobilizadores de gordura, na verdade. Entendeu? Ou seja, ela pode sair, ela pode mobilizar e depois ela vai para outro canto. Vai para outro canto. Entendeu? Sai do lugar e vai para o outro. Isso, sai da barriga e vai lá para o bumbum, por exemplo. Então vai para o fígado, que ainda é pior. Então, assim, é verdade. Não adianta, não tem fórmula mágica. Né? Se não tiver isso associado a uma atividade física, a um aumento do gasto calórico, não tem milagre, cara, não adianta. E a gente tem que entender também essa questão do emagrecimento, Rodrigo, é o seguinte, tem lá o suplemento que ajuda a mobilizar, e aí realmente a gente tem várias ferramentas, que aí é a mobilização da gordura. Aí tem o outro ponto que você falou, tem que oxidar essa gordura, gente, tem que queimar essa gordura, e tem um outro ponto, a tua formação de gordura não pode ser maior do que esses dois processos que a gente acabou de citar. Se você estiver comendo mais do que tudo isso que você está fazendo, não vai adiantar nada. Vai fazer gordura. Ou seja, você vai formar mais gordura do que você está queimando. Para queimar essa gordura, eu preciso de uma coisa que é fundamental, que é a mitocôndria. Se eu não tiver essa organela, que é uma das organelas mais importantes que tem dentro da nossa célula, funcionando bem, se eu não tiver um tecido rico em mitocôndria, eu não consigo oxidar, vou oxidar a gordura como? E aí tem a questão não só da quantidade, mas também da qualidade da mitocôndria. Porque durante muito tempo se falou em biogênese mitocondrial, que era ter mais e mais mitocôndria no tecido, mas também não adianta eu ter mais se essas mitocôndrias não estiverem funcionais. Que é isso que você falou, a mitocôndria eu tenho que ter quantidade e qualidade. Porque assim, vamos pensar o seguinte, o que piora nesse caso, então, a qualidade da nossa mitocôndria, Rodrigo? Cara, muito... Que para quem não sabe, mitocôndria é aquele negocinho que a gente aprendeu lá no 2º grau, assim. É a nossa usina de energia. Eu dou muita aula de mitocôndria e sempre quando eu falo de mitocôndria, eu falo que a gente aprende errado desde lá do 2º grau, né? Porque, e não é nem no 2º grau, é no 1º grau, que meu filho está no 9º ano, na 8ª série, ele aprendeu lá sobre mitocôndria, e o que se aprende é a mitocôndria, é a organela que gera energia. A mitocôndria, está certo, não é que isso esteja errado, mas se fosse só isso... não é isso, exatamente. Sabe, é muito mais do que isso. A mitocôndria regula quase que o funcionamento da célula. Até a apoptose, morte celular, o fluxo de cálcio, tudo isso é regulado pela mitocôndria. Então, você não ter mitocôndrias funcionando bem no tecido, você em um momento ou outro vai ter problema. E a gente sabe que várias doenças que a gente tem hoje em dia, as doenças não transmissíveis, né, têm um fundo mitocondrial. Então, doenças do sistema nervoso central, como Parkinson, Alzheimer, a própria obesidade. O tecido adiposo, branco, é um tecido que tem pouca mitocôndria. Por isso que tem aquela história de amarronzar o tecido adiposo, né, tornar o tecido adiposo branco mais marrom, que é um tecido mais mitocondrial, para você conseguir metabolizar e conseguir queimar essa gordura, né, falando aí para o público leigo, que é o que a gente quer. E aí tem um suplemento interessante que pouca gente usa, né, que é o ácido orsólico, né? Sim. Aí já baixou o preço do ácido orsólico aqui, cara, Rodrigo? Não, ainda está bem caro. Que eu acho que assim, é muito interessante, é uma suplementação, mas assim, cara, fica o preço, sei lá, de um ciclo de GH. É caro porque a gente não tem ele puro, né? A gente só tem ele a partir do extrato, ele é o marcador de uma planta. Acho que, se não me engano, é do alecrim. E a concentração que tem no extrato é pequena, por isso que encarece para fazer a conversão para ter aquela dose de 150, 200 miligramas de ácido orsólico.
Mas é bem interessante, sim. Mas lá fora já vende o... Já assim, tem. Tem o suplemento, puro. vende puro, né? Aqui não, porque o custo desse é muito mais alto. Mas é um suplemento interessante em relação a... E voltando a essa questão da mitocôndria, né, o que é importante nisso? É que hoje se fala muito, é a questão da flexibilidade metabólica, né? Cara, esse é um assunto de flexibilidade, só te cortando, Rodrigo, que é um assunto que, assim, 99% das vezes que eu dei aula para profissionais de saúde, eles não sabiam o que era. Não sabe. E é assim, o nosso corpo, na verdade, ele tinha que funcionar como um carro flex, né? Nossas células tinham que estar preparadas para isso. Se está chegando carboidrato, eu tenho que oxidar carboidrato. Se está chegando gordura, eu tenho que ter a capacidade de oxidar gordura. E é claro que isso vai variar de acordo com o horário do dia, de acordo com níveis hormonais, se eu estou com nível de insulina mais alto, se eu estou com nível de glucagon mais alto. Então, tudo isso vai fazer com que eu tenha isso. Se eu tenho essa bagunça nessa flexibilidade metabólica, digamos assim, que é o que vai ser a inflexibilidade metabólica, que eu não tenho essa capacidade de fazer isso, começa a gerar o problema. Aí eu tenho acúmulo de gordura, eu tenho resistência à insulina, eu tenho hiperglicemia, né? Eu fico com mais glicose circulante, que vai dar glicação, vai dar um monte de nhaca, né? Então, e aí, o que veio primeiro? A gente pensa assim, né? O que veio primeiro? A inflexibilidade metabólica ou a obesidade? Cara, é difícil, viu? É difícil saber, né? Difícil porque... saber. Mas eu acho que tem muita coisa aí que está muito ligada ao estilo de vida. A própria alimentação, ao estilo de vida desregulado, que começa a provocar essas alterações, que levam a essas alterações mitocondriais também, que aumentam o estresse oxidativo, que vai levando a ter mitocôndrias pouco funcionais no tecido, que produzem mais radical livre do que a capacidade dela de neutralizar. Então tudo isso é uma bola de neve, né? E aí, além da atividade física, né, que seria um maior estímulo, um dos maiores estímulos para a produção de novas mitocôndrias, em relação à suplementação, Rodrigo, o que a gente tem hoje aí para melhorar a qualidade dessa mitocôndria? A gente consegue melhorar a qualidade e quantidade. A gente tem fitoterápicos que estimulam a biogênese mitocondrial. A quercetina é um dos mais tradicionais, né? É um dos que a gente tem maior evidência aí de que ela tem essa capacidade de melhorar a quantidade. Agora, melhorar a função mitocondrial, você tem que trabalhar no estresse oxidativo, né? Você tem que diminuir um pouco melhorar essa capacidade que o nosso corpo tem de neutralizar esses radicais livres. Porque o radical livre não é um problema. A gente gera radical livre o tempo inteiro. Enquanto a gente está aqui conversando, a gente está gerando radical livre. Basta respirar. Respirou, utilizou oxigênio, gerou radical livre. Não pode ser uma coisa disfuncional, né? Não pode ser disfuncional. Eu não posso gerar mais do que eu consigo neutralizar. Então, suplementos bobos, como a N-acetilcisteína, que aumentam os níveis de glutationa, que é um dos principais antioxidantes que o nosso corpo produz. Você consegue melhorar a função mitocondrial. Só para a galera saber o que é essa N-acetilcisteína, né? Explica aí, Rodrigo. É o Flamocil, que você compra na drogaria para quando está gripado. Isso, é Flamocil, exatamente. Não é nada do outro mundo. E às vezes a gente esquece que a própria coenzima Q10. A coenzima Q10 é sensacional, clássica, né? O ômega, né? O ômega é tipo o posto Ipiranga, né? Na nutrição, ômega. É fundamental, né? Porque ainda mais na dieta de hoje, onde a gente tem um teor, acaba consumindo muito mais ômega 6, que é pró-inflamatório, do que ômega 3. Então, você contrabalançar isso um pouco com a suplementação é interessante, né? E é o suplemento, quando eu prescrevo aqui, eu falo, olha só, não vou te dar uma explicação muito complexa, não, mas pelo amor de Deus, não para de tomar só esse aqui. Esse aqui é o principal suplemento que você não pode parar de tomar de jeito nenhum. Né? Porque, e voltando, né, essa questão do estresse oxidativo está relacionada à inflamação. Quanto mais estresse oxidativo, mais inflamação. E aí a gente vê que essas doenças todas também são doenças inflamatórias. Né? E é muito comum, você deve pegar muito isso no consultório. Paciente obeso, com artrite reumatoide, e um Alzheimer, por exemplo, um Parkinson. As 3 doenças são doenças inflamatórias. As 3 doenças têm um cunho mitocondrial envolvido ali e tem um estresse oxidativo envolvido. Então, quando você consegue melhorar esse prognóstico, você acaba melhorando as 3, né? Você não melhora uma só. E na verdade, assim, você também evita, né? E se você começar, quanto mais cedo você começar com uma melhora no estilo de vida e começar com acesso à suplementação, você pode pensar em evitar, sim. Na alimentação, assim, tem muita coisa que a gente consegue extrair. Eu até brinco que o brócolis é tipo... o pica da galáxia, tem a porra toda no brócolis ali. Então, assim, não tá com grana para suplementação, mas pelo menos guarda a grana pro brócolis. É isso aí. Que tem a porra toda também, né? Tem
Tem um pouco também, acho que indol 3-carbinol, se não me engano, que é um puta antioxidante, também tem uma relação mitocondrial, né, Rodrigo? Tu falou da coenzima Q10 e o do resveratrol, Rodrigo? O problema do resveratrol é a biodisponibilidade, ele tem pouca biodisponibilidade, então teria que usar doses maiores. Aí tem que usar o quê? 600 miligramas? 500 miligramas, e aí o custo aumenta. Para comprar aqui, Então, aqui fica caro, né? Fica caro. Mas, assim, hoje já tem formas farmacêuticas que melhoram um pouco a biodisponibilidade dele. É o trans? Aquele trans ou não? Ah, não, a forma... Não, é um tabletinho que você coloca na língua que tem uma biodisponibilidade maior. Ou associar com alguma substância que melhore essa biodisponibilidade. Uma substância que faz isso muito bem é a piperina. A piperina melhora a biodisponibilidade de várias outras substâncias. Ela aumenta a quantidade que é absorvida. Então você consegue trabalhar com doses um pouco menores quando você associa. Mas o resveratrol é um puta antioxidante. Nessa questão mitocondrial ele funciona pra caramba, né? Funciona sim. Mas é o que eu te falei, assim, eu vejo que, assim, por exemplo, eu não gosto de prescrever porque o custo aqui fica impeditivo. Fica caro. Pô, vai ficar mais caro que minha consulta, pô. Se você prescrever 500 mg de resveratrol, a farmácia estiver usando o transresveratrol, que é o que tem ação, porra, o preço vai lá no alto. Você acabou de assistir um corte do podcast A Vida é um Caos. E para você assistir o episódio completo é muito simples, é só você pegar o link que está aqui na descrição deste vídeo. E se você tem um canal de corte e quer usar o conteúdo do podcast A Vida é um Caos, fique à vontade. A única coisa que eu peço é que você coloque o link do episódio completo na descrição.